Tá. Posturas necessárias. Posturas necessárias. Esse é um tema que define bem a segunda carta de Paulo a Timóteo nas Escrituras Sagradas. É uma carta que foca nas posturas necessárias para a nossa caminhada com Deus em Cristo neste mundo. Os desafios da vida, os projetos da vida pedem posturas, se é que nós vamos realizá-los. E a vida cristã da mesma forma, exige certas posturas para que possamos vivê-la totalmente na nossa caminhada neste mundo. O apóstolo Paulo escreve esta carta que vamos ler a Timóteo. Timóteo foi jovem, treinado por Paulo para o trabalho de pastor, trabalho pastoral. E viajou com o apóstolo Paulo muitos anos, foi treinado por ele. E Paulo escreveu, pelo menos que temos, 2 cartas a Timóteo. A primeira e a segunda, estamos focando na segunda. Quando Paulo escreve, ele está preso em Roma, é a sua segunda prisão em Roma. A primeira no livro de Atos, no último capítulo, é uma prisão domiciliar e ele sai livre. E a segunda, esta aqui. Ele está preso, então, realmente num presídio, uma masmorra, possivelmente, um lugar difícil, e está já condenado à morte, não vai sair daí livre. E neste momento é que ele para e escreve esta carta a Timóteo. Paulo está em Roma, mas Timóteo está em Éfeso, na atual Turquia, antiga Ásia Menor. E Paulo está preocupado com a situação, porque Paulo foi preso devido à perseguição que o imperador Nero levantou contra a igreja. E isto levou Paulo à prisão e agora à condenação à morte. Timóteo está em Éfeso, também dentro do Império Romano, e está enfrentando as lutas lá. E Paulo então diz a Timóteo, Timóteo, é hora de olharmos bem as posturas que precisamos ter. É uma hora de desafios. Posturas necessárias para aquela época e também posturas necessárias para a nossa época. Que Deus então nos edifique na sua palavra. Um verso que reflete bem a tônica desta carta é o verso 7 no capítulo 1, que diz: Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Vamos ler nesta noite no capítulo 4. Nós estamos pensando nesta carta e neste tema, posturas necessárias, já há algumas semanas. Você que tem estado aqui, tem visto as riquezas desta carta e das posturas, então, envolvidas nela. Hoje vamos focar num aspecto, numa postura muito prática e muito necessária. No capítulo 4 de 2 Timóteo, vamos ler 14 a 15, versos 14 a 15, ou 14 e 15. Palavra do Senhor inspirada pelo Espírito Santo. Muitas vezes temos dificuldades com algumas porções da palavra de Deus, e pensamos, por que está ali se é a palavra de Deus? Deixe-me dizer que tudo que está na palavra de Deus é para o nosso proveito. Versos como este, Deus não deixou por um acaso, é para o nosso proveito e edificação. Vamos ouvir a palavra então, palavra do Senhor. E agora então a minha mente esteja alerta, o meu coração aberto para a palavra e o seu também. Amém? Diz assim a narrativa, ou melhor, o texto de Paulo. Alexandre, o ferreiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe dará retribuição pelo que fez. Previna-se contra ele, porque se opôs fortemente às nossas palavras. Mais uma vez. Alexandre, o ferreiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe dará retribuição pelo que fez. Previna-se contra ele, porque se opôs fortemente às nossas palavras. Uma vez eu estava numa assembleia de uma igreja, assembleia administrativa, onde estava sendo apresentado um projeto de reforma e reformulação do prédio da igreja. Uma igreja de um bom tamanho na época, umas 2, 3 mil pessoas, eu creio. Eu era membro daquela igreja e
o prédio não estava comportando mais o que a igreja precisava, a frequência, o tamanho da frequência ali, número de pessoas. Então, depois de uma série de estudos, por uma comissão e técnicos, pela liderança do pastor, chegou-se a um projeto, uma possibilidade de transformação de tudo ali para se adequar à necessidade. E a assembleia foi marcada para a igreja ouvir sobre o projeto e votar se aprovava ou não aquela reforma, aquela mudança toda. Bem, aquela igreja havia alguns fundadores antigos da igreja que ajudaram na construção do prédio como estava ali. E quando o pastor então abriu a palavra para manifestações, depois de apresentar o projeto, um homem sentado, a igreja era com bancos, uns 2 bancos à frente, pediu a palavra, foi ao microfone no corredor do auditório e disse o seguinte, e simplesmente o seguinte: pastor, o seu projeto fede do começo ao fim. E não se sentou, saiu batendo o pé. Depois, ele, não sei se sozinho ou com outros, arregimentou um pequeno grupo que passou a se reunir, pensando em como derrubar o pastor. A verdade é que nós encontramos maldosos no nosso caminho. Pessoas que num dado momento são tomadas por uma intenção tão má, que agem de forma que nós não entendemos porquê. Aliás, todos nós estamos sujeitos a cairmos numa atitude maldosa e errada, se não vigiarmos o nosso coração, inclusive um crente, inclusive um pastor. Uma vez Jesus disse a Pedro: afasta-te de mim, Satanás. Não é que Pedro era Satanás, mas naquele momento, Satanás permitiu-se ser usado de tal forma pelo diabo, não vigiou, e Jesus chama ele de o próprio Satanás. Enfim, inclusive crentes podem se tornar maldosos, mas descrentes têm maldade com uma forma normal de navegar na vida, todos nós sabemos disto. E nós então encontramos no nosso caminho muitas vezes aquilo que poderíamos chamar de maldoso. A pessoa maldosa, tomada pela maldade, focada em fazer o mal. E aqui nesse texto nós encontramos essa realidade, vemos que não é novidade dos nossos dias. Se você pensava que era novidade do seu caminho, não é. O apóstolo Paulo encontrou homens assim, encontrou especificamente um que ele menciona aqui. E Paulo está na prisão. Paulo está condenado à morte, preso por causa do evangelho, da sua pregação do evangelho. E ainda tem que carregar dores causadas por maldosos como este aqui. O que é que a palavra de Deus então diz a mim e a você aqui nesse texto? Diz: trate devidamente o maldoso. Trate devidamente o maldoso. Quando o maldoso for uma experiência sua, trate devidamente. Veja como que a palavra de Deus diz aqui na voz do apóstolo Paulo. Trate devidamente o maldoso. Algum pode surgir no seu caminho. Nós nos surpreendemos às vezes quando o maldoso surge. Mas que surpresa, que surpresa. A última coisa que devemos surpreender é encontrar um maldoso. A Bíblia diz que o ser humano caído, longe de Deus, é dominado pelo mal. E toda forma de traquinagem passa pelo seu coração. E de uma forma terrível se manifesta tantas vezes. Alexandre, o ferreiro. Havia ali um Alexandre. Na nossa igreja, eu creio, se não me falha a memória, temos 3 Alexandres. Mas não é nenhum desses. É um outro, é o ferreiro. Lá nos dias de Paulo havia esse Alexandre, o ferreiro. E esta palavra ferreiro, na língua original, aqui no grego antigo, dá a entender que era o fundidor de cobre, trabalhava com cobre, era a profissão dele. E este Alexandre é o maldoso do dia aqui na vida do apóstolo Paulo.
outros maldosos existiram na vida dele, ele menciona outros lugares, experiências difíceis com algumas pessoas, mas aqui tem um especificamente citado, chamado Alexandre. Meu irmão, minha irmã, nós não vivemos no mundo de bons. Nós não vivemos no mundo de bons. O mundo mal gosta de dizer que ele é bom. Deixe-me repetir, o mundo mal, longe de Deus, gosta de dizer que o mundo e ele são bons. A televisão está cheia disso. Todo mundo é bom. A Bíblia diz ao contrário. O coração humano é torto, é maldoso. E sem Cristo, ele se torna muito terrível. Mas deixe-me dizer que, às vezes, mesmo com Cristo, há espaços que acontecem, que não deveriam acontecer, em que o diabo age, como na vida de Pedro, eu já citei aqui nesta noite. Paulo enfrenta o maldoso. Pastores enfrentam maldosos. Pessoas que agem de forma maligna. E crentes também. Nós enfrentamos no mundo, você enfrenta, você sabe muito bem, no seu ambiente de trabalho, às vezes dentro da própria casa, às vezes dentro do próprio casamento, no matrimônio, dois e um ali, num aspecto, ou no todo, ou num aspecto, age de forma maldosa. E, meu irmão, minha irmã, não se surpreenda se você encontrar um maldoso dentro da própria igreja. Às vezes até um irmão, como Pedro, que deu espaço para o diabo na sua vida. Ele se torna um instrumento do diabo dentro da própria igreja. Alexandre o Ferreiro, Alexandre. Algum pode surgir no seu caminho. Você não é um privilegiado, no sentido de que nunca terá um maldoso cruzando o seu caminho. Nem o apóstolo Paulo foi alguém que estava imune a esta possibilidade. Mesmo o apóstolo encontrou este homem, Alexandre, o maldoso. Então, meu irmão, que nunca seja uma surpresa. Eu não vou mais à igreja porque lá tem um maldoso e cruzou o meu caminho. É preciso ler a palavra, ser vacinado por ela, para você não ser alguém imaturo e fraco e sem discernimento e ser abalado por coisas assim. O crente em Jesus Cristo, firmado na palavra, experiente na palavra, ele persevera. Porque ele é avisado pela palavra, ele está vacinado, ele está pronto, imune para receber estas coisas, imune no sentido de resistir e não ser atacado e abalado, porque ele sabe que é possível essas coisas são possíveis. Então, trate devidamente, algum pode surgir no seu caminho, é preciso saber como tratar. Trate devidamente o maldoso, quando notar a ação dele. O apóstolo Paulo diz o que sobre este Alexandre? Causou-me muitos males. O apóstolo Paulo não diz ele causou um mal, e nem diz ele causou males. Ele diz causou-me muitos males. É uma expressão fortíssima, tremenda. Este homem fez muito mal a Paulo. O que será que este homem fez? Os eruditos não conseguem chegar a uma conclusão se foi dentro da própria igreja esta pessoa, a ação dela foi dentro da própria igreja, se opondo ao ministério de Paulo, trabalhando contra Paulo e a sua liderança, a sua pregação, ou foi alguém de fora da igreja que, por exemplo, quando da prisão de Paulo, testemunhou contra ele, o acusou, talvez alguém não crente. A Bíblia não diz, e creio que o Espírito Santo tinha uma razão em não deixar claro para que esse texto servisse para nós, tanto dentro da igreja como fora da igreja. A verdade é que surgem esses maldosos que causam muitos males, ou podem causar muitos males. Talvez falou mal de Paulo, atacou Paulo, difamou Paulo, quem sabe. Falou muitas coisas sobre ele. Caluniou, quem sabe, Paulo, ou foi um inimigo frontal, que agrediu Paulo com palavras, procurou humilhar Paulo em público, fez a desavença com Paulo em público. Talvez era alguém falso, agia como um amigo, agiu como amigo e depois, como um traidor, como um falso, por detrás trabalhou contra Paulo, armou contra o ministério dele. Um contencioso, talvez frontal, ou talvez alguém muito sutil, cheio de lábia e artimanha, forma melosa de conquistar as pessoas e armar contra. Conhece gente assim? Então, meu irmão, é preciso
tratar devidamente o maldoso quando notar a ação dele, seja em que forma for, em que situação for. É sutil ou é frontal? Cuidado com aquele que é sutil. E te envolve com o mal. Aquela conversa, aquela habilidade, aquele jeito de conquistar, mas para usá-lo para aquilo que não convém. Ou talvez o frontal, seja quando for um caso de surgir alguém nesta ação maligna, você precisa notar isto. Como o apóstolo Paulo, nós os crentes temos duas possibilidades comuns que adotamos. Uma é nos tornarmos igual ao maldoso, e nós nos tornamos briguentos por natureza e em todo momento. E esse é o nosso caminho, o nosso jeito. E revelamos que não temos o toque de Cristo em nossas vidas também. O outro caminho é aquele entendimento que então ser de Cristo é mais ou menos como aqueles 3 macaquinhos famosos que se encontram em estátuas por aí, e você já deve ter visto, não é? Com os 3 macaquinhos, um com as mãos na boca, outros com a mão no ouvido. Então não vi, não falei, não sei de nada. Não sei de nada. O crente é este. Ficou cego para tudo, ele não discerne nada. Este bondoso, útil, mas muito tolo. Nem uma coisa nem outra. O apóstolo Paulo nota, menciona, percebe, discerne a ação deste homem. Causou-me muitos males. Há uma ação maligna nessa pessoa. E eu a reconheço. E eu não vou deixar passar. Porque há um problema aqui, há um problema sério. Então é preciso tratar devidamente o maldoso quando você notar a ação dele. Eu vou ficar de lado, eu não vou agir. E muitas vezes a nossa atitude aí socialmente é muito aceitável. Olha, esse não é um problema meu, é dos outros, esse é um problema da igreja, esse é um problema do pastor, esse é um problema do conselho, eu fico de fora, porque essas coisas, sabe como é que são? Meu irmão, o crente é posicionado. O crente é aquele que sabe discernir entre a maldade e a bondade e nota aquilo que está errado. Às vezes você vai notar a ação pessoal, é contra você, ou talvez contra um irmão seu, ou às vezes contra a igreja. Seja qual for a ação do maldoso, é preciso notar, ter o discernimento do Senhor para reconhecer quando ela está em ação. O apóstolo Paulo tinha esse discernimento. O apóstolo Paulo notava, causou-me muitos males. Paulo sofria ataque de maldosos, e eu e você também podemos sofrer, a igreja pode sofrer, e é preciso que nós notemos a ação do maldoso. Então, trate devidamente o maldoso. Discirna o mal intencionado. Diz o apóstolo Paulo aqui, ele se opôs fortemente às nossas palavras. Ele se opôs fortemente às nossas palavras. É preciso discernir o maldoso. Meu irmão, eu e você falhamos, aqui e ali. Não somos perfeitos, ainda há tanto que Deus tem que trabalhar em nós. Mas quando nós falhamos, por exemplo, dentro da comunhão, dentro de um casamento cristão, nós vamos um ao outro e conversamos sobre nossas falhas, e nós acertamos isso no Senhor, nós superamos e crescemos. Esse é o jeito do crente, essa é a forma do crente. Agora, o apóstolo Paulo aqui, quando ele fala sobre este Alexandre, que eu chamo de maldoso, quero deixar bem claro que não se trata destas falhas comuns a nós crentes ainda sendo trabalhado pelo Espírito Santo. Quantas vezes nós precisamos pedir perdão um ao outro? Quantas vezes precisamos conversar uns com os outros sobre a falha de um e do outro? Mas não é disso que estamos falando aqui. Quando classificamos como maldoso, estamos falando não de uma falha isolada, mas de uma postura má, perseverante e sistemática, às vezes envolvida num projeto, contra você, contra a igreja, e às vezes dentro da própria casa. Então, não é aquela questão
a qual eu e você estamos sujeitos e às vezes falhamos aqui e ali e acertamos do Senhor. Estamos falando desta pessoa que decididamente, conscientemente, age sempre de forma mal intencionada, na maldade, num projeto ou em todas as suas posturas. É muito comum ela ser maligna, se opôs fortemente às nossas palavras. Fica muito claro aqui que não se trata de um momento. O crente é aquele que erra no momento para no próximo reconhecer que errou. E se confrontado, exortado, reconhece a sua culpa. Mas aquele que é o mal intencionado, o maldoso, que fica no seu erro, persevera no seu erro, e muitas vezes o seu erro é sistemático, planejado, a sua má intenção é algo costumeiro. Eu creio que esta é uma fórmula que muitas vezes, esse discernimento é uma fórmula que muitas vezes distingue, inclusive, crentes de não crentes. Meu pai costumava dizer que você separa de forma muito fácil a ovelha do cabrito. A ovelha, você dá uma cajadada, ela faz mé e continua em frente. O cabrito começa a dar uns pinotes. O mal intencionado. Discirna o mal intencionado. O meu irmão falhou. Esta falha é parte daquele lado nosso ainda sendo trabalhado por Deus, e podemos conversar e superar aquilo, ou há aquela atitude marcada, sistemática, perseverante do mal. Discirna o mal intencionado. Aquele que diz que pede perdão, não pede coisa nenhuma, continua no mesmo caminho. Discirna o mal intencionado. O mal intencionado é aquele que despreza a oportunidade de correção, de restauração, de mudança. Discirna o mal intencionado. Trate devidamente o maldoso. Engaje-se em rechaçar o maldoso. Diz o apóstolo Paulo a Timóteo o quê? Timóteo, eu não vou falar nada do Alexandre, porque se eu falar dele, sabe como é que é? Isso não é papel de crente. Crente tem que ver o mundo azul, cor-de-rosa, se preferirmos. Paulo diz a Timóteo o quê? Previna-se. Esse camarada é perigoso e terrível. Previna-se, Timóteo. Que ele não faça com você o que ele fez comigo. Que ele não faça com você o que ele fez com a igreja. Ou que ele não faça com a igreja o que ele fez com você. Previna-se. É preciso se engajar-se em rechaçar o maldoso. O crente em Jesus Cristo não pode ser ingênuo. Tem que saber que o mal está aí, e o mal age. E quando se notar o maldoso, é preciso essa prevenção. Como é que é este prevenir-se? Nós não retribuímos injustiças. Não estamos aqui para isto. Não é papel do crente. Nós também não usamos de vinganças contra os maldosos. Mas nós nos posicionamos individualmente como igreja contra os maldosos, seja de que forma for. E há muitos. Ainda há pouco tempo recebi um e-mail com coisas terríveis. É preciso rechaçar o maldoso. Engaje-se em rechaçar o maldoso. Não fique de fora. Às vezes a igreja tem que lidar com uma pessoa errada e que insistentemente permanece no erro. E há muitos crentes que se acham no luxo de ficar à parte como se não fosse parte da igreja. E querem continuar a política de boa vizinhança. E é preciso então que nós nos engajemos em rechaçar o maldoso. O apóstolo Paulo estava engajado. Este homem age mal, é maldoso, e você, meu irmão, se previna contra ele. Você que é pastor, se previna contra ele. Não sabemos se este homem Alexandre estava em Roma, onde Paulo estava, ou estava em Troade, por onde Timóteo ia passar, e onde Paulo teria sido preso. Sabemos aqui pela carta que Timóteo passaria por ali, vimos na semana passada ainda, que Paulo pede que Timóteo traga o casaco dele, a capa dele que ficou em Troade. Certamente não deve ter sido Roma, deve ser em Troade. Timóteo vai passar por lá, previna-se contra ele, provavelmente seria em Troade. Cuidado, fique esperto, Timóteo, fique atento, o diabo age através deste homem.
e pode causar muito estrago, fazer muito mal a você. Já conheceu alguém que fez mal a você? Alexandre fez mal a Paulo, muito mal. Não quero que aconteça o mesmo com você. Vamos nos prevenir, vamos conter este mal. Engaje-se então em rechaçar o maldoso, seja como o apóstolo Paulo. Discipline o maldoso, e então é preciso restringir. Às vezes dentro do próprio matrimônio é preciso restringir se há um cônjuge maldoso. Como restringir ali? Não vai se abandonar, não é o caso, no caso do matrimônio, salvo se for uma situação extrema, mas eu conheci, por exemplo, uma pessoa que tinha muitos problemas, foi um amigo meu de juventude, muitos problemas com seu cônjuge, com relação à fé. Em tudo ia bem, mas com relação à fé era terrível. E ele precisou aprender como restringir aquela área em relação à sua esposa. Porque se entrasse naquela área com ela, ela fazia muito mal. As palavras, o que dizia, etc. Então, engaje-se em rechaçar o maldoso, restringir no campo, no limite necessário, disciplinar quando é preciso e possível. Engaje-se em rechaçar o maldoso, previna-se, Timóteo, previna-se. E livre-se da amargura. O maldoso pode provocar amargura em nós. Primeiro a ira, depois a amargura. E se ele fez muito mal, a amargura realmente pode querer tomar conta do nosso coração. Nos prejudicou, fomos prejudicados e sentimos-nos injustiçados. E aí é muito fácil a amargura tomar conta do nosso coração. E não há nada pior do que a amargura lá dentro. Nós não devemos carregar a amargura, não devemos viver com a amargura lá dentro. Livre-se da amargura. Como? O apóstolo Paulo tinha a fórmula. O Senhor lhe dará a retribuição. Está se reportando aquele verso que ele também cita no Velho Testamento, minha vingança, diz o Senhor. Meu irmão, minha irmã, nós entregamos o maldoso, depois de tomarmos a ação que cabe a nós, em termos de restringi-lo, discipliná-lo espiritualmente, nós entregamos ele e a ação dele nas mãos de Deus. A justiça de Deus tem o seu momento, a sua hora. Vamos lembrar que na história humana, a justiça de Deus é que vai ter a última palavra. Não é a justiça humana. Não é a justiça humana. A justiça humana, com suas imperfeições, vai fazendo alguma coisa ali e aqui, muitas vezes erra, inclusive, e nunca vai dar conta de todos os reparos. A justiça divina é a grande resposta ao anseio do coração humano de que se faça justiça. E um dia será feito. Se não agora, o Senhor faz muita justiça no momento que se chama hoje, mas fará a justiça final um dia ainda. O Senhor lhe dará retribuição. O apóstolo Paulo não está orando, não pedindo, nem colocando um desejo. Ele está fazendo uma afirmação. O Senhor vai dar a retribuição a este homem. O Senhor vai dar. Meu irmão, como se livrar da amargura? Entregue o maldoso a Deus e ao cuidado da justiça de Deus e vai você viver a sua vida e desfrutá-lo. O perigo é transformar o maldoso em nosso ídolo. Ídolo negativo, mas é um ídolo. E nós passamos a ser controlados por ele todos os dias. E esse sujeito que fez maldade para nós, determina se o nosso dia vai ser bom ou ruim. Ele vem à nossa memória, e o que ele fez vem à nossa memória, e estraga o nosso dia. Meu irmão, somente Deus deve determinar como vamos sentir e viver cada dia. Nenhuma pessoa, nada neste mundo, nenhum objeto, pode determinar, deve determinar. O estado do meu espírito e do meu coração deve vir do Senhor. Então, mesmo um homem ou uma mulher maldosa, que ele me faça mal, deve controlar o meu estado de ser. Preciso entregá-lo a Deus e a sua justiça e libertar meu coração e não cultivar a amargura. Eu tinha um colega pastor que uma vez teve uma pessoa que fez muito mal para ele, dentro da igreja, muito mal. E para esse pastor foi um tempo de muito sofrimento. E um dia ele acertou com Deus a questão e entregou finalmente este homem, depois de muito sofrer, entregou essa pessoa aos cuidados de Deus, no seu coração, em oração. E este pastor não tinha automóvel, ele tinha bicicleta. E uma vez pedalando pela sua cidade interior, a sua bicicleta, ele viu na calçada aquela pessoa vindo. A pessoa não viu, ele viu a pessoa.
mas só de ver a pessoa naquele momento, brotou dentro dele todo aquele mal-estar. E o que ele fez? Naquele momento ele foi para um canto e fez o que eu chamo de oração de manutenção. Senhor, eu já entreguei essa pessoa nas tuas mãos. E eu quero, diante do Senhor, reconfirmar isto. Não quero este mal dentro de mim. O Senhor é o Senhor do meu estado interior. E se libertou e continuou. Muitas vezes vamos precisar de oração de manutenção. Mas não podemos ficar escravos da amargura do maligno. Temos que viver livre disto. E se não nos libertar, eu não aceito isso, eu quero o pior, então vai viver escravo dessa pessoa para sempre e vai viver a sua vida infeliz. E sabe, você pode mudar daqui para o Japão, e o maldoso ficar aqui no Brasil, e daqui do Brasil ele vai controlar você no Japão. Até que você entregue nas mãos do Senhor. O Senhor lhe dará retribuição. Qual a razão de Paulo escrever isto a Timóteo? Paulo não está buscando vingança, é óbvio aqui. Paulo já resolveu essa questão, o Senhor lhe dará a retribuição. Por que ele escreve então? A preocupação de Paulo é com Timóteo. Com a postura que Timóteo vai ter, para que Timóteo não sofra na mão deste homem. Essa é a única preocupação de Paulo. Não é, agora eu vou bater de frente com ele, porque ele bateu de frente comigo, não é isso. Paulo já disciplinou, já confrontou Alexandre, já teve seus encontros com ele, já foi tratado o assunto, Alexandre não quis saber de acerto. Paulo diz, o Senhor lhe dará retribuição. A preocupação de Paulo agora é que Timóteo saiba como lidar com este homem e ele não seja afetado. É preciso então se livrar da amargura. Meu irmão, minha irmã, trate devidamente o maldoso. A palavra de Deus tem sabedoria que não encontramos em nenhum outro lugar. Em Cristo, na nova vida em Cristo, eu e você, haveremos de encontrar muita maldade. E há uma forma de trabalharmos com isso muito saudável em Cristo Jesus. Que o Senhor nos ensine assim e vamos viver melhor. E vamos viver melhor. E vamos cumprir o nosso papel de crentes neste mundo. Posicionados, mas de uma forma restauradora, de uma forma preventiva. E vamos poder viver num mundo difícil, mas na direção do Senhor e na paz do Senhor. Que o Senhor nos ensine isto. Dentro de casa, às vezes até necessário. Fora de casa, na sociedade, muito necessário. E às vezes até dentro da igreja de Jesus Cristo. Trate devidamente o maldoso. Mas não poderíamos sair daqui nesta noite sem ainda aproveitar esse texto. Uma advertência pessoal, através de uma pergunta, se preferirmos. Quem sou eu? Sou um Timóteo ou sou um Alexandre? No meu casamento, eu sou Timóteo ou sou Alexandre? Na minha casa, eu sou Timóteo ou eu sou Alexandre? No meu trabalho, sou um Timóteo ou sou um Alexandre? Na igreja, sou Alexandre ou sou Timóteo? Me achego aos Alexandres ou me achego aos Timóteos? Quem sou eu? Quem sou eu? A história passa, meu irmão, minha irmã, como passou para Timóteo, como passou para Alexandre e passou para Paulo. Mas a nossa história fica, é preservada. Este livro que eu li nesta noite, esses 2 versos, com certeza foi lido, não sei quantas vezes, à volta do mundo. Quantas pessoas leram a palavra neste dia? Só Deus sabe. E com certeza, alguns desses leram esses versos aqui, em algum lugar, em diversas línguas. E o mesmo aconteceu através desses 20 séculos, cerca de 20 séculos da história cristã. E em todo momento que se leu esse texto, Alexandre foi mencionado e o jeito dele foi conhecido. E o de Timóteo e de Paulo também. Que amanhã ou depois, meu irmão,
a sua história possa ser contada e recontada, como sendo um Timóteo, um Paulo. E jamais o futuro venha ser um monumento a um Alexandre em você. Que Deus nos ensine o caminho sábio em Cristo. Amém? Vamos orar.